é o grande problema. Mas o que a gente tem que entender nas vacinas é o seguinte: pergunta para o médico que está prescrevendo qual é a eficácia, qual é a segurança e quais são os riscos. E quando se analisa riscos, se você está longe de uma pandemia, onde não tem nada, por exemplo, não está vendo a doença acontecer, por que você vai também vacinar? Mas guardem, vacina tem que ser eficaz e segura. Então é isso, temos que tomar cuidado, mesmo com as evidências científicas, tem que ver quem que patrocinou esse estudo. Muito importante. A grande conclusão desse relatório, ele destaca bem essa questão do negacionista, dessa palavra, do negacionista. Né? Na verdade, os negacionistas eram que estavam acusando os outros de negacionistas, porque eles estavam escrevendo sobre negacionismo sem saber o que eles estavam escrevendo. E repetiam. É uma coisa que como acadêmico, como uma pessoa com mestrado, doutorado, livre docência, eu também fico... Porque a gente aprende a fazer pesquisa. Claro. Né? A titulação acadêmica é basicamente para a gente aprender a fazer pesquisa e discutir tese de maneira objetiva. E eu fiquei horrorizado de ver as evidências de que tanta gente lucrou falando, esse é um negacionista, e com uma empáfia de quem estava sendo enganado, na verdade, porque ele não sabia nada do que estava falando. Tem que dar uma dica para quem está nos assistindo. Aprendam. As boas pessoas que estão defendendo pontos de vista diferentes, elas debatem ideias e chegam à conclusão. Quando vai para o lado pessoal, negacionista, anti-vax, é porque é uma técnica usada, inclusive foi usada lá atrás no nazismo. É uma técnica usada para criar e cancelar essas pessoas que estão questionando. Então guardem, o bom debate é com ideias, nunca com agressividade pessoal. Passou com agressividade pessoal, esquece. Sobre essa técnica nazista, é um sobrevivente de campo de concentração. Não, ele conseguiu fugir antes de ser mandado para o campo de concentração, Victor Kempler. O livro se chama Lingua Imperii Tertii, é esse em latim, é a linguagem do Terceiro Reich. E ele fala desta técnica, ele é filólogo, ele explica muito bem essa técnica das palavras para demonizar as pessoas e fazer uma ideologia prevalecer. Agora, eu quero deixar claro aqui, e para isso eu lanço essa pergunta também. Tem vacinas e vacinas. Sem dúvida. E a gente até falava da poliomielite, que eu citei a poliomielite, porque foi uma doença que foi erradicada. E foi erradicada em razão da vacina. Isso é um fato também. Como é que a gente lida? Porque tem gente que também ela não vai saber, uma pessoa como se ela vou duvidar de tudo. Eu vou duvidar de tudo. Como é que a gente vai começar a ter escudo para isso? As duas principais consequências de tudo isso que foi armado durante a pandemia, acabou a credibilidade de instituições como Organização Mundial da Saúde, acabou a credibilidade, aumentou a hesitação vacinal, quer dizer, tem vacinas bem estudadas que ajudam. Então foram consequências péssimas essas duas. Então instituições que você antes confiava cegamente, como o NIH ou o CDC, já em 2020 eu vi que os caras estavam com graça, estavam inventando coisa. Porque como é que eles vão inventar algo que eu não estou vendo, atendendo? Tinha uma época que eu e a minha equipe, a gente atendia 80 casos num dia. Como é que eles vão falar para a gente que está vivendo na linha de frente? Então, eu vi que eles estavam errados. Então, uma das consequências que vai ser duro recuperar é a credibilidade. Eles estão falando isso lá nos Estados Unidos, inclusive das instituições norte-americanas. Eles constataram que a Organização Mundial de Saúde é algo político, não é uma que está preocupado com a saúde. Senão faria saneamento básico lá para evitar o ébola.
Então, essas foram o grande problema. Mas o que a gente tem que entender nas vacinas é o seguinte: pergunta para o médico que está prescrevendo qual é a eficácia, qual é a segurança e quais são os riscos. E quando se analisa riscos, se você está longe de uma pandemia, onde não tem nada, por exemplo, não está vendo a doença acontecer, por que você vai também vacinar? Mas guardem, vacina tem que ser eficaz e segura. E tem outro assunto importante. Por exemplo, agora nos Estados Unidos, eles davam 75 vacinas nas crianças no primeiro ano. A pedido do Kennedy, eles diminuíram isso, só deixaram mais as essenciais, acho que 10 vacinas. E eles chegaram a essa conclusão, segundo o John Kennedy, porque eles não tinham evidências nem estudos suficientes das outras vacinas que eles estavam dando para as crianças. Só para vocês entenderem como o mundo foi mudando para o mal ao longo do tempo, que o que ditava, a gente já sabe, o que ditava era a pressão da indústria farmacêutica em quem aprovava, infelizmente. Agora, você não pode ser irônico aqui. Sou muito grato aos medicamentos que salvam as vidas dos meus pacientes, e quem está por trás é a indústria farmacêutica. Exatamente. Então nós temos que entender, ter o senso crítico. E agora, gente, nesse mundo de hoje, ou a gente desperta, ou nós vamos continuar fazendo papel de bobo. Ter o senso crítico de prós e contras, e vamos sair um pouco do mundo digital, olhar para nós mesmos e vamos curtir um pouco mais a nossa vida, que eu sei que passa rápido. Esse é o resumo de ética, né? Levantar os prós, os contras. Ter ética é fazer justamente esse juízo de valor. Claro. Né? Não está fechado com frases prontas, fascista, o negacionista, não sei o queísta, maoísta, e coisas do tipo. E eu não vou fazer o Lula dizer, né, que bom que tudo isso veio à tona, porque tudo isso, claro, está envolto num capítulo muito triste do século XXI. Né? Esse século começou com uma coisa muito triste, porque a morte inocentes morreram. E um governo que de cara pagou 1,04 bilhão de dólares para a Pfizer, proibiu de investigar um laboratório em Wuhan, já é uma coisa estranha. E mais estranho ainda, que a gente falou do Fauci e do HIV, na verdade o virologista que descobriu, né, que isolou o vírus foi o doutor Luc Montagnier, não sei se é assim que se pronuncia. Luc Montagnier, ele que faleceu em 2022, foi prêmio Nobel de Medicina, ele foi conhecido como o herói da medicina, ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 2008 e, por conta da pressão da propaganda da farmacêutica, ele morreu sendo chamado de velho louco. Pois é, é um absurdo isso, que quiseram cancelar o doutor Malone, o Robert Malone. É ele que criou essa tecnologia, porque o objetivo dele era, algumas doenças, as pessoas nascem sem a capacidade de criar algumas proteínas. Então, algumas doenças hereditárias, ele pensou em dar uma solução de botar essa qualidade que falta no paciente e injetar no indivíduo, e aí a célula absorve e ele passa a ter a proteína necessária que não tinha por uma questão de um problema hereditário. Mas mesmo assim, ele ainda falava que não tinha segurança, não é? Que não tinham segurança. Então, quer dizer, o que acontece? A tecnologia é boa, mas ela vai ser útil um dia? Pode ser. Mas no presente momento, nos falta dados para nós definirmos se faz ou se não faz. Eu não posso concordar mais, porque como eu falei do Fauci, eu repito para o Montagnier com mais propriedade. Uma pessoa que virou um herói por isolar um vírus há 50 anos, ele começou a trabalhar com esse vírus em 83. 83 para cá tem o quê? Tem quase 45 anos. Uma pessoa que passou 45 anos da sua vida descobrindo um vírus novo na humanidade e em 45 anos
não se conseguiu produzir um imunizante, é claro que a postura dele vai ser de ceticismo para ser aqui ameno, né? Porque ele tem toda a autoridade de ser um virologista, de lidar com um vírus nunca antes visto pela humanidade. Ele não vai acreditar em qualquer resposta que venha em menos de um ano. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.